Jesus tem uma palavra para a tua vida nessa tarde. Você crê? Você crê que você não vai sair deste lugar da mesma forma que você entrou? E hoje Jesus preparou esse encontro. E vai ficar marcado na minha e na tua vida. Abra a tua espada. Livro de Provérbios. Eu vou ser bem breve. Capítulo 31. Aproveitando o tempo e vivendo a vida com propósitos de Deus. Essa palavra propósito é muito forte. Muitos não entendem. Encontrou aí? Quem não encontrou, diga: espere por mim. Então vamos lá. Olha o que diz o versículo 10. Mulher virtuosa, quem achará? O seu valor muito excede de rubis. Você pode sentar glorificando? Glória a Deus. Pastora, por que nessa tarde a senhora veio trazer esse versículo que toda mulher conhece? Para você entender os propósitos de Deus. Eu sou maranhense. Eu morei em Brasília 14 anos. Eu tenho 3 filhos, Caleb, Esther e Josué. E um dia eu sempre sonhei em ser uma missionária que pregasse a palavra. Mas o Senhor me levantou como uma missionária e depois como uma pastora. Eu nunca imaginei que fazer o ID seria tão dolorido. Seria um chamado tão difícil. Mas quando eu olho para essa palavra, mulher virtuosa, o significado quer dizer mulher modelo, mulher padrão. Só que eu entendo que para nós sermos mulher virtuosa, nós temos que ser mulher sábia. Não tem como ser virtuosa se não é sábia. Concorda comigo? As duas vão andar juntas. Talvez você chegou hoje aqui neste lugar sem perspectiva nenhuma de vida. Veio porque alguém te convidou. Mas eu quero te dizer que não só foi porque alguém te convidou, é porque esse encontro já estava marcado. Quando eu olho para esse versículo, é um versículo que ele fala muito comigo. Porque eu aprendi, no decorrer da minha caminhada, a ser uma mulher virtuosa. Pastora, é difícil demais. Escuta, eu venho de uma decepção sentimental muito grande, de um casamento frustrado. De um homem que era obreiro da casa do Senhor e que trouxe na minha vida sequelas que me deixou muito triste. Talvez a palavra que eu trago hoje para você e o meu testemunho, um pouquinho do que eu vou te contar, vai edificar a tua fé. Porque nós estamos vivendo em um momento muito difícil no século 21. Casamentos estão sendo destruídos. Já não está sendo mais os filhos que estão enterrando os pais, mas os pais estão enterrando os filhos. O negócio está virando tudo conturbado. Eu casei. Foi um casamento muito lindo. Era evangélico. Mas isso não quer dizer que estar dentro da igreja significa que é crente. Porque muitos vestem roupas de crente, se traja como crente, mas não é cristão. Na minha vida foi assim. Eu fui casada, eu tive 3 filhos. E no ano de 2014 para 2015, eu fui traída pela primeira vez. Perdoei, voltei tudo novamente por motivo dos meus filhos, que eram muito pequenininhos. Mas aconteceu a mesma situação com a mesma mulher e no mesmo lugar. Você hoje pode me olhar e ver uma mulher louvando,
falando em línguas. Mas eu vim de um momento muito difícil, de um começo de uma depressão, que eu imaginei que era o meu fim. Mas eu me apeguei à promessa que o Senhor tinha me feito. E eu entendi o que são propósitos de Deus. Continuei a minha caminhada. E saí com 3 crianças da minha casa e com um colchão. E o Senhor foi me honrando cada dia mais e mais. Sabe por que Jesus faz isso na vida de um homem ou de uma mulher? Porque quando ele se lança na presença do Senhor, que ele entende o que é propósitos de Deus, ele vai ter um momento na minha vida e na tua vida de cumprimento de promessa. Pastora, tem não sei quantos anos que eu estou esperando cumprir uma promessa na minha vida. Escuta, Eclesiastes vai me garantir que há um tempo determinado para todas as coisas. E primeiro eu fui moída, eu fui peneirada, eu fui refinada, eu fui jogada no fogo, eu fui tudo que tu imaginar, para eu chegar onde eu cheguei. Pastora, você casou de novo? Não, eu crio 3 filhos fazendo o ID do Senhor. Eu comecei a entender o que era propósitos de Deus. A senhora veio aqui defender divórcio? Nunca. Família é projeto de Deus. E eu defendo isso até o tutano. Escuta, você tem a sua família, tem a sua casa, tem a sua vida muito boa, mas você não sabe adorar, você só sabe murmurar. Você ainda não entendeu o que são propósitos de Deus. E quando o Senhor faz nós entendermos que mais na frente você vai se deparar com uma situação totalmente diferente da que você vive, aí você vai começar a entender o que é propósitos de Deus. Jesus, ele tem a forma dele de trabalhar e ele sabe como trabalhar. Quando a Bíblia está dizendo que a mulher virtuosa, ela está ligada à mulher sábia. Porque não adianta eu ser só virtuosa se eu não sou sábia. Pastora, como é que é isso? Para eu ser mulher sábia, eu tenho que ser aquela mulher que eu faço os meus afazeres de casa, que eu tenho a minha ocupação dentro da minha casa. A mulher sábia não é aquela que quer ser a cabeça. A mulher sábia é aquela que quando o marido fala, mesmo que ela não goste, ela entra, ela conversa com o esposo, ela entra em acordo para que não venha acontecer desavenças no meio do relacionamento. A mulher sábia é aquela que quando o esposo chama para conversar, ela vai saber se colocar no lugar dela de esposa, ainda que no momento seja um momento que ela não vai querer ter aquela conversa, mas eu tenho que entender que eu tenho que ter essa sabedoria, eu tenho que entender que eu tenho que ser essa mulher, para que algo na minha vida aconteça, para que o meu ministério alavanque, para que as promessas de Deus se cumpram na minha vida. A mulher sábia não é aquela que o esposo fala uma coisa e ela vai dizer, vai você fazer, eu estou cansada. Algum tempo atrás, quando você conheceu, era amor para cá e amor para lá. E por que depois de 10, 15, 20 anos, se você quiser, você faz? Eu não sou sua empregada. Escuta, foi ele que você escolheu. Então entenda, seja sábia para você entender o que é mulher virtuosa. O povo acha que para ser mulher sábia tem que ser uma mulher humilhada. E não é, é concordância. O casamento é concordância. Talvez você chegou hoje aqui neste lugar e o teu casamento está por um fio. Vem para a igreja porque vem. Glorifica porque tem que glorificar. Mas só Deus sabe o que tu está passando dentro da tua casa. Escuta. Existe um grande segredo para o crente. Mateus 6. Fecha a porta do teu quarto. Fala com teu pai que está em secreto. E em secreto o teu pai te recompensará. Porque muitas vezes nós achamos que desabafar com A e com B vai resolver a nossa situação. E o Senhor está querendo te ensinar. O Senhor está querendo que você se lance mais na presença dEle, para você entender
entender os propósitos dele para contigo. E quantas vezes nós vamos atrás de uma pessoa totalmente que não tem visão nenhuma, acaba com a pequenininha fé que ainda tem dentro de mim, ainda vai destruir o meu e o teu casamento, vai acontecer situações que nós vamos nos perguntar, mas por que o Senhor permitiu isso? E muitas vezes não foi o Senhor que permitiu, foi você que foi no lugar errado, foi na pessoa errada, sendo que a fonte não era aquela pessoa, a fonte era para você ter ido atrás do Senhor para mudar a tua história. E muitas vezes nós vamos na fonte errada. E o Senhor está dizendo aqui nessa tarde: para de confiar na força do braço do homem e pega a promessa que o Senhor te fez. Pastor, e por que a senhora vem pregar sobre submissão se a senhora nem casada é? Porque enquanto eu fui casada eu era submissa. Mas um dia jogaram a aliança na minha cara, mandaram eu pegar meus 3 filhos e mandaram eu sumir da vida dele. Mas eu não me importei. Eu continuei marchando, crendo que o Senhor iria fazer algo sobre a minha vida e a vida dos meus filhos. Eu defendo família aonde eu vou. Família é projeto de Deus. Mas escuta, talvez por uma palavra, por uma atitude, o diabo entrou e fez um arruaço e destruiu tudo. Escuta, é tarde que Deus tem coisas grandes para fazer na tua vida. A mudança, ela não vem de fora para dentro, ela vem de dentro para fora. E nós temos que entender que para o Senhor mudar a nossa história, nós precisamos abrir o nosso coração e deixar Ele entrar e fazer morada. Ele é tão educado que Ele primeiro diz assim: eis que estou à porta aí. Ele bate, Ele primeiro pergunta se Ele pode entrar. Ele não é invasor, Ele é educado. O Senhor está dizendo para mim nessa tarde que está entrando em corações de mulheres que estão aqui nesse lugar. Corações estão fechados, feridos por uma palavra que foi lançada. Já acha que não tem mais jeito. E Jesus está dizendo nessa tarde: eu estou entrando para mudar a história. Escuta, o primeiro culto ele começa lá na sua casa. Se dentro da tua casa tu não consegue ser submissa, na casa do Senhor também tu não é. Se você é uma pessoa arrogante dentro da tua casa, prepotente, na casa do Senhor também você vai ser. Porque o primeiro culto vai começar lá na tua casa. E muitas vezes nós não entendemos que as coisas de Deus, elas não são brincadeiras. O Senhor te trouxe aqui nessa tarde para você entender que para eu ser mulher virtuosa, eu tenho que ser uma mulher sábia. Eu tenho que ter essa mulher dentro de mim, essa sabedoria, para que as pessoas, ao me olhar, elas vejam em mim algo diferente. Elas olhem e digam: verdadeiramente aquela mulher tem o brilho do Espírito Santo. Verdadeiramente aquela mulher tem algo diferente nela. Sabe por quê? Que Jesus está falando isso para mim e para você nessa tarde, para você entender os propósitos de Deus. O Senhor só trabalha, o Senhor só faz algo com aqueles que verdadeiramente têm compromisso com Ele. Eu sempre costumo falar isso. A nossa vida espiritual é igual a um jardim. Quanto mais eu rego, mais ela cresce. E como é, pastora, para ter crescimento? É quando eu oro, é quando eu jejuo, é quando eu subo o monte, é quando eu busco a face de Cristo. Não é só você chegar aqui, sentar na cadeira. Já não se tem mais nem aquele povo, pastora, que tira 5, 10 minutos para orar antes do culto de joelho. No meu tempo, na minha infância,
Eu lembro que o povo se ajoelhava, chegava bem mais cedo na igreja para ter aqueles momentos de oração, e depois que ia começar a cultuar, o povo já chega, já põe a mesa aqui, quando não é, já é no celular, já olha e já fica no relógio preocupado que hora que o culto vai acabar, já não tem mais a essência que tinha naquele tempo antigo. Entra muitas vezes e sai pior do que entra. Sabe o que é isso? É porque não consegue abrir o coração para receber algo de Deus. Quer ser mulher virtuosa? Então aprenda a ser uma mulher diferente aonde você estiver. Você não tem que mostrar para a tua pastora, mas eu quero te dizer que tu pode até querer enganar a tua pastora, mas ao meu Deus você não engana. Ele te conhece, Ele sabe de tudo. Eu me olho hoje com 35 anos, mãe de 3 filhos, e eu consigo entender que o Senhor me forjou um caráter muito forte. Vem de berço evangélico, pastora? Não. Minha mãe me levava para Macumba no Maranhão. Mas com 8 anos eu tive a curiosidade e pedi para minha tia: me leva na sua igreja. Naquele dia eu levantei a mão e aceitei Jesus. Até hoje eu sirvo esse Deus. Já fui criticada pelos meus pais? Sim. Já falaram até que eu tenho espírito andarilho, porque para onde o Senhor manda eu ir, eu vou. Brasília, Catalão, Catalão, Brasília, agora Ribeirão Preto. E se Jesus mandar você embora de Ribeirão Preto? Eis-me aqui. Eu quero obedecer e quero fazer a obra do Senhor. Seja mulher com propósitos. O Senhor tem vitória para mim e para você nessa tarde. Mas aprenda a pegar a promessa que Ele te fez. E eu quero te dizer que para ter cumprimento de promessa na tua vida, você tem que entender os propósitos de Deus na tua vida. O Senhor nessa tarde quer entrar, quer fazer morada e quer mudar a tua história. Mas você precisa entender que com o teu coração fechado não tem como o Senhor entrar. Pastor, eu sou uma mulher arrogante, eu sei que eu sou. É tarde de você deixar aqui no altar tudo que tem impedido a glória de Deus ser manifestada na tua vida. Levanta do teu lugar e vem aqui na frente.